Marcos, capítulo 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 5. É um texto muito conhecido por nós, uma história conhecida demais, mas creio eu que como a Bíblia se renova a cada manhã, Deus tem algo a nos ensinar essa manhã. O título que eu escolhi para a mensagem de hoje é Um Dia Especial. Então eu quero como já foi orado, a gente vai avançando aqui. Deixa eu perguntar a você já teve um dia especial, sim ou não? Quantos já tiveram um dia assim especial? Normalmente, dias especiais eles se tornam dias inesquecíveis. Eu imagino que você deve ter lembrado de algum episódio da sua vida aí que tornou um dia especial. E eu queria ouvir um pouquinho você. O que aconteceu de tão extraordinário que você se lembrou e abriu o sorriso assim, dizendo, esse dia foi um dia especial. O que aconteceu? Alguém gostaria de comentar? Houve um silêncio na terra e no céu agora, né? Seu filho, maravilha. O nascimento dos 2 filhos. Mais alguém? A conquista da casa. Bênção. Eu fiquei preocupado agora, viu, irmã? Porque ninguém falou de casamento. Fiquei preocupado. Oi, mano. Agora já não vale mais, irmão. Agora já não vale mais. Agora. Eita. Olha, tem uns inteligentes na igreja, né? Tudo certo. Mas eu brinquei agora referente ao casamento, porque um dia, quando eu fazia essa mesma pergunta, falava, o dia do casamento, e teve um irmão lá no fundo e disse, pastor, não sei não. Então, mas está tudo certo. Vai que o seu casamento está passando por algumas provas, mas a vitória é garantida para aqueles que permanecerem firmes. Mas dia especial. Na mentalidade humana, um dia se torna especial quando nós temos algumas realizações. Na mentalidade humana, o dia se torna especial quando a gente conquista algo que a gente por muito tempo almejou ou planejou. E por conta da realização daquele plano, então o dia se tornou especial. Mas quando eu olho para a Bíblia, dias especiais não são sinônimos de realizações. Também não está voltado só para dia de conquistas ou dia de vitórias. Então quer dizer que se nós nos depararmos com um dia de fracasso, então aquele dia foi terrível e tenebroso, que deveria ser apagado da nossa história. Seria assim? De forma nenhuma. Os dias especiais de conquista nos ensinam coisas valiosas. Mas os dias difíceis também nos ensinam lições fantásticas. E que eles não podem ser apagados da nossa vida, porque se fossem, nós nem estaríamos aqui agora. A nossa vida não é um acúmulo de vitórias, mas é um acúmulo da presença de Cristo. E é baseado nessa história que eu quero conversar um pouquinho com você sobre um dia especial. Marcos capítulo 5, versículo 21, diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da igreja chamado quem? Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés. E insistentemente, não foi uma única vez, e insistentemente lhe suplicou, minha filhinha está morrendo. Vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e o texto que traz maior esperança ao nosso coração, e Jesus foi com ele. Essa é uma das histórias assim, irmãos, lindas. Eu já preguei inúmeras vezes sobre essa história de Jairo, mas todas as vezes Deus me ensina uma lição especial a partir desse texto. A primeira lição que o texto me ensina é que Jairo, sendo um dos líderes da igreja, é possível que ele tivesse uma relação tão especial com Deus, que quando a filhinha está doente, a primeira opção dele é Cristo. A primeira opção de Jairo, mediante um problema em sua casa, foi Cristo. A fé de Jairo, a certeza de que Cristo teria poder de curá-la,
foi tão evidente no texto que ele deixa a filhinha lá. Ele poderia ter arrumado um jeito de levar a filha com ele, sim ou não? Sim. Mas a certeza da busca e da resposta era tão real no coração de Jairo, aquele líder da igreja, que ele deixa a filhinha ali morrendo em casa, prestes a morrer, e vai em busca de Cristo. Então me permita lhe ensinar a partir do texto duas coisas. A primeira, tenha como prioridade inicial Cristo. Ele tem que ser a primeira opção. A despeito se for um problema ou um sonho, Cristo tem que ser a primeira opção. Senhor, torna o Senhor como minha primeira opção em todas as coisas. Não faça como a mulher do fluxo de sangue, que é logo em seguida. O texto diz que ela vai gastar tudo o que tinha. Para depois, então, ela se depara com Cristo, toca nas vestes, é curada. Jairo me ensina que a despeito de qual for o problema em minha casa, a despeito de qual for a luta que eu esteja vivendo, a minha primeira opção de esperança, fique em paz, vai dar tudo certo. A minha primeira opção deve ser sempre quem? Jesus Cristo. Primeira lição. Minha primeira opção é Cristo. Segundo, se eu for até Ele, pode até demorar, mas a cura virá. E a parte linda, eu fico imaginando, você que é pai, dá para imaginar o coração de Jairo? Algum dos pais aqui já teve um filhinho assim, meio que enfermo? Que angústia, né? Eu não sei se você já fez essa oração, mas eu imagino que sim. Inúmeras, Senhor, passa essa enfermidade para mim. Ver um filhinho internado. Recentemente, eu fui pregar num outro distrito aqui próximo, numa cidade aqui próxima. E você conhece a Nicole ou não, né? Ligada em Gálatas 2:20. E aí, a Nicole estava correndo no corredor assim, ó, e caiu. Mas ela caiu, começou a chorar, e a Naine levantou e pegou. E eu aqui pregando tranquilamente, feliz da vida. E aí, depois que terminou o culto, a Naine disse que ela havia cortado a língua, porque tinha saído muito sangue. E eu pensei, bom, deve ter sido, né, caiu ali e machucou um pouquinho. E ela não abriu a boca para ninguém. Naine, abre para me ver, ninguém, ela não abriu de jeito nenhum. Aí, né, eu falei, abre a boca para o papai. Ela abriu, irmãos, estava um corte que pegou 3 pontos. Na língua, na hora eu falei, não, vamos embora, não tem negócio de sair mais não, vamos embora, direto para o hospital. Irmãos, pense no sofrimento que foi ver o médico costurando a linguinha dela. Porque a menininha é ligada mesmo, teve que dar 2 injeções para dormir em paz. E foi um sofrimento, uma angústia para mim. Enquanto não terminava aquela cirurgia, eu estava ali numa angústia terrível. E depois uma outra angústia para ver ela acordar e ver que está tudo bem. E depois, no dia seguinte, uma angústia para que ela pudesse comer com muita dificuldade. Agora imagine, ali foi uma pequena cirurgia. Agora imagine Jairo, sabendo que a filha estava morrendo em casa. Foi acometida de uma doença repentina. E ele sai desesperado em busca de uma esperança. E o texto diz que ele insistia. Terceira lição do texto. Quando nós temos uma causa com Cristo, uma causa pendente, você só deve parar de orar quando essa causa se tornar realizada. Por exemplo, vou usar o exemplo aqui da irmã aqui que falou da conquista da casa. Senhor, me conceda uma casa própria. E você junto com Deus vai entrar num momento de oração até que a casa definitivamente saia, você não pode parar de orar. É um propósito. Enquanto o propósito pelo qual você está orando não se realizar, você não deve parar de orar. Ore o tempo todo, mesmo que num processo pareça que não vai dar certo. Mesmo que num processo do seu propósito com Deus esteja acontecendo totalmente o oposto do que você esperava, ainda assim continue orando.
O texto diz que insistentemente, não foi só uma vez, Jesus, minha filha está morrendo, vai me... Não, insistentemente Jairo pedia, e com uma convicção: se o Senhor for e colocar a mão sobre ela, ela viverá. Quem crê, diga amém. Eu não tenho dúvida, quarta lição do texto, a minha oração deve demonstrar claramente para o céu que eu não tenho dúvida nenhuma de que Deus não vai agir. Eu não posso me ajoelhar e dizer assim: Senhor, abençoa, mas será que Deus me ouviu mesmo? Está tão difícil, acho que não vai acontecer. Não, isso não deve acontecer, irmãos. Não ousemos em duvidar do poder de Deus em nossa vida. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu estou te pedindo porque Tu és aquele que pode fazer. Eu não conheço nenhum outro ser nesta terra, nem no céu, que não possa realizar aquilo que você está orando. Então, por que duvidar dEle? Nós só temos Ele, não tem como duvidar. E louvado seja Deus que nós temos Cristo a nosso favor. Senhor, se Tu colocares a mão, ela viverá. Eu não tenho dúvida disso. A nossa oração, é a quarta lição que Jairo me ensina, deve ser acompanhada de convicção de que Deus fará aquilo que nós estamos orando. Se for para a nossa alegria, se for para a nossa felicidade, se for para o nosso crescimento espiritual, não duvide, Deus fará em nome de Jesus Cristo. Mas eu não posso duvidar do que Ele pode fazer em minha vida. Escute o texto de Paulo: Deus pode fazer infinitamente mais do que o que você pensa ou até mesmo do que você pede. Ele sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. Cristo é exemplo do centurião. Ele poderia com uma palavra dizer: vá para casa, Jairo, a tua filha será curada. Mas Cristo naquela ocasião decidiu ir com Jairo. Por que será que Cristo decidiu ir com Jairo? Porque iria acontecer duas coisas até a cura que Jairo deveria aprender para sempre: o que é estar com Cristo. Cristo poderia, vou repetir para que você não esqueça, Cristo poderia fazer a mesma coisa que Ele fez com o centurião: vá para casa e o teu servo será curado. Com uma palavra, Cristo curou a distância. Como é que eu vou duvidar do poder de Deus mediante o meu problema? Se Deus abriu o mar para o povo passar, como é que eu vou duvidar? Se Deus, por meio de oração, atendeu a oração de um pecador chamado Josué e fez o sol parar, na verdade toda a terra parou naquele instante, como é que eu vou duvidar de um problema? Se Deus tem poder, Beto, de parar a rotação da terra, o que Ele não pode fazer com o meu problema? Se Deus tem poder de abrir um mar e deixar o povo passar em pés secos, o meu problema é tão assim, impossível, que Deus não possa fazer? Se Cristo tem poder de acalmar o mar em meio a uma tempestade, e com a sua palavra o mar tornar calmo como uma piscina, será que Ele não pode fazer aquilo que você está orando há tanto tempo? Mas aí Cristo vai dar duas lições para Jairo, e que eu gostaria muito que você guardasse essas duas últimas lições. Jesus vai com ele, e você conhece a história, mas enquanto Cristo está caminhando em direção à casa de Jairo, uma outra cena acontece. Uma mulher para Jesus, toca em suas vestes. Cristo para, começa a se perguntar quem foi que tocou. Os discípulos questionam: mas Senhor, tem tanta gente tocando em você, e tu perguntas quem te tocou? E ele disse: não, porque saiu o que de mim? Poder saiu de mim. A mulher do fluxo de sangue, com 12 anos sofrendo, é curada. Agora imagine como estava o coração de Jairo. Você acha que Jairo estava desesperado? Cristo parou. É como se você entrasse numa SAMU. Sua filhinha ou qualquer um outro parente da sua casa morrendo dentro da ambulância. De repente você para na John Boy, sangue de Jesus tem poder. Ou na Anguera e para literalmente o trânsito. Como ficaria o seu coração? Uma questão é você ter angústia. Outra coisa é viver angustiado. Outra coisa é ter um momento da nossa vida que a gente entra em desespero. Mas uma outra coisa totalmente diferente é viver desesperado.
Até aqui esse dia não tem nada a ver com um dia especial. Uma filha morrendo, um pai suplicando por uma cura, Jesus indo com ele, Jesus é parado na estrada. Que dia especial isso aqui é? Na nossa visão, mas você vai entender o porquê que esse dia é especial. Cristo, enquanto Cristo está ali, naquele momento com a mulher do fluxo de sangue, sempre, irmãos, sempre tem um miserável na história. O que esse indivíduo aqui tinha em mente para sair lá da onde ele estava? Rapaz, sempre tem um miserável na história humana. Não é possível. Sempre tem um portador de más notícias. Você já percebeu que más notícias, elas chegam numa velocidade assim admirável? As pessoas têm um prazer de transmitir más notícias. Um dia eu estava no hospital e sentei-me com uma senhora aqui ao lado, e eu acho que ela já tinha passado algumas horas ali na sala da recepção no hospital, e ela começou a falar de histórias, mas histórias que o povo estava... Aqui passou uma mulher chorando, aqui passou um rapaz que tinha brigado, estava passando ensanguentado, e eu parei assim, mas me deu vontade de falar assim, mas eu nem lhe perguntei nada. Mas para não ser mal educado, a gente até escuta. As pessoas têm prazer de transmitir más notícias. O texto diz assim, verso 35, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já o quê? Porque ainda incomodas o mestre? Por que não esperou o coitado do Jairo chegar em casa para dar a notícia? As pessoas se anteciparam para dizer, Jairo, acabou, não dá mais. Deixa eu falar uma coisa para você, a partir daqui a história começa a ficar linda. Quando tudo parecer que não dá mais certo, quando até mesmo as pessoas próximas a você começarem a desacreditar, ainda assim continue crendo em Cristo. Não responda para aqueles que não conhecem Jesus. Jairo, não tem mais o que fazer. O último suspiro da sua filha foi dado agora. Os batimentos do coração dela chegaram ao fim. Jairo, o coraçãozinho dela parou de bater. Os olhinhos dela se fecharam. As mãos pararam de se mover. Ela está sobre uma cama, Jairo, totalmente sem vida. Eu acho que você deveria até parar de incomodar Jesus. Aí Cristo, irmãos, Cristo é um ser extraordinário. Cristo não responde nada para aqueles que vieram trazer uma notícia. Não importa. O que importava para Cristo era aquele pai que estava almejando um milagre na filha dele. E Cristo olha para Jairo e diz assim, mas Jesus, sem acudir ou sem demorar diante de tais palavras, disse ao chefe da igreja, o que ele foi que disse? Não temas, creia somente. O ano tem quantos dias? 365 dias na contagem ocidental. Existem 365 vezes na Bíblia esta frase, não temas. Para cada dia, Deus está dizendo, fique em paz, não se desespere, eu estou no controle, mesmo que não pareça, mas eu estou no controle. Não temas, Jairo, não temas, apenas creia. O texto então continua e diz assim, contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse, por que estás em alvoroço e chorás? A criança não está morta, mas dorme. E o que aconteceu naquela hora? Estava todo mundo chorando. De repente, do nada assim, radicalmente o povo começou a fazer o quê?
quem são as pessoas que estão ao nosso redor? Elas realmente estão chorando porque estão se compadecendo das nossas batalhas ou é apenas um fingimento? Eu tenho algumas vezes feito a mesma oração de Davi: Senhor, me livre dos meus inimigos. Você acha que onde você trabalha não tem pessoas invejosas? Você acha que vira e mexe você não está sendo abraçado por alguém literalmente falso? Até alguns muito próximos da nossa casa. Eles estavam chorando e parecia que eles estavam se comovendo por aquela cena na casa de Jairo, mas quando Cristo apenas perguntou, o choro tornou-se em quê? Em risos. Aquela sensação de que estavam se comovendo transformou-se em zombaria pela fala de Cristo. Então Cristo ordena, versículo 41, versículo 40, e riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, a mão que já não se movia, disse, Talita cumi, que quer dizer menina. Ei, irmãos, há poder nesse nome. Menina, eu te mando. Faça o que, irmãos? Levanta-te. E a menina continuou lá deitada. Foi assim? A menina continuou sem vida. Foi assim? O coração voltou a bater, sim ou não? Os olhos se abriram, sim ou não? As mãos se moveram, sim ou não? A menina deve ter abrido um sorriso, sim ou não? E a alegria dos pais? Há poder no nome de Jesus Cristo. Cristo não precisou falar muita coisa, só pegou pela mão e disse, em nome eu te mando, levanta-te, e a menina voltou a viver. Irmãos, se Cristo ressuscitou a filha de Jairo, o que ele não pode fazer na nossa vida? Se Cristo, com uma só ordem, ressuscitou uma menina que estava sem vida, o que Cristo, por uma ordem do céu, hoje não pode fazer na nossa vida? Mas aqui eu termino com essas duas lições. O que concedeu vitória a Jairo? O que realmente fez Cristo ir à casa de Jairo? Foi a existência do seu pedido? Mas eu quero, para a penúltima lição, não responda para quem não conhece o mesmo Cristo que você conhece. Não brigue com aqueles que não conhecem o mesmo Cristo que você conhece. Não entre em conflito na sua casa por aqueles que estão ainda cegos espiritualmente. Eles não conhecem o que você conhece. Não parta para o conflito com aqueles que não conhecem Cristo. O que Cristo me ensina é que milagre não é para quem pede, milagre é para quem crê. E aqueles que estavam ali rindo, era porque não acreditavam e nem também conheciam Cristo que estavam ali. Alguns problemas só deverá fazer parte da resolução desse problema aqueles que estiverem dentro das quatro paredes da sua casa. Algumas questões a gente compartilha, espera apoio de amigos e parentes. Mas existem questões que só você e Cristo, você, sua esposa e seus filhos. Tiago e João entram como líderes espirituais junto com Cristo na casa. Mas Cristo ordenou que todos saíssem. Porque milagre não é para quem pede, milagre é para quem acredita. Essa é a primeira lição. Segunda, eu gostaria muito que você guardasse essa no seu coração. O que fez o milagre acontecer na casa de Jairo é a perseverança dele em permanecer com Cristo. Senhor, eu estou aqui. Não vou desistir. Não vou abandonar.
Eu não vou sair de perto de ti, mesmo que alguns da minha casa, alguns conhecidos, comecem a dizer para mim que é perca de tempo eu estar aqui. Ainda, trazendo para o nosso contexto, ainda que as portas de emprego se fechem e eu tenho que perder o emprego, ainda assim eu vou ficar aqui, Senhor. Ainda que uma doença bata a porta da minha casa e alguns da minha casa é acometido de uma doença, ainda assim eu vou continuar aqui, Senhor. Ainda que alguns irmãos me persigam na igreja, ainda assim eu vou ficar contigo. Nada do que aconteça nesta terra me fará se afastar de ti. O que tornou Jairo um dia especial não é a cura da filha, é a presença de Cristo com ele. O que torna um dia especial da nossa vida não é a conquista de coisas, não. O que torna um dia especial é a existência de Cristo em nosso dia. Então, se Cristo faz parte do nosso dia, então todos os dias são especiais. Eu cheguei à conclusão nos últimos meses que o que torna o nosso dia especial não é a compra de um carro, nem um elogio. O que torna um dia especial é Cristo fazendo parte deste dia. Obrigado, Senhor, porque no meu dia o especial é o Senhor. Esse também é o seu desejo? Essa semana eu estava assistindo alguns vídeos e eu me deparei com o testemunho de uma moça. Talvez você já tenha escutado esse testemunho. Ela foi acometida de uma depressão severa e ela tentou suicídio. E diante do ato, ela foi levada para o hospital. E ela estava ainda muito jovem, deitada na cama, naquela sala. E de repente um médico entrou na sala e perguntou para ela por que ela tinha feito aquilo ainda tão jovem. E ela apresentou os motivos. Então ele apontou para aquela tela que mostra os batimentos cardíacos. E você sabe que naquela tela o sinal fica subindo e descendo, né? E essa moça no testemunho, ela fez até uma tatuagem no pulso. E a entrevistadora perguntou para ela por que daquela tatuagem, e foi para aí que ela começou a contar o testemunho. Acho que você já viu também. E o médico então olhou para ela e disse assim: você sabe o que significa isso aqui? Ele disse não, ela disse não. Ele disse: isso aqui é a vida humana. Se não existir altos e baixos, você morre. Linha reta. Se não existir altos e baixos, você morre. Então não desista. Não desista. O médico saiu. Uma enfermeira entrou. E ela então disse assim: como é o nome do médico para que eu possa agradecer o enfermeiro? Ela disse: mas que médico? Ela disse: não, o médico que entrou aqui, eu queria agradecer, ele falou comigo. Ela disse: eu estive aqui fora o tempo todo e nenhum médico veio te visitar ainda. Quem entrou naquela sala naquele dia? Por favor, eu venho aqui hoje para dizer a você: não desista. Não entregue os pontos. Não pare de orar até que Cristo visite a sua casa e realize o milagre. E mesmo quando realizar o milagre, ainda assim continue crendo, porque Ele está com você. E se no meio do caminho demorar, como demorou com a mulher do fluxo de sangue, e se no meio do caminho alguém dizer para você que não tem mais solução, ainda assim não desista. Permaneça com Cristo. Senhor, eu estou aqui, viu? Eu não vou abandonar não. Pode demorar, o Senhor pode parar onde o Senhor quiser, mas eu estou aqui. Pode uma multidão vir me falar para me desistir, mas eu estou aqui, Senhor. Eu não vou desistir. Nós teremos um louvor agora? Nós teremos um louvor. Enquanto este louvor é cantado, eu gostaria de fazer um pedido especial. Vou até me aproximar de você. Eu sei que às vezes é desanimador mesmo.
Eu sei que às vezes o ânimo desaparece para vir na igreja, para fazer as coisas de Deus e etc. Eu sei, eu passo por isso também. Mas não desista. Se não tiver forças para orar, ore sem forças. Se não tiver desejo para ler a Bíblia, leia sem desejo. Se não tiver ânimo para suportar a prova, ainda assim, Senhor, minhas forças se acabaram. Continue perseverando, o milagre vai acontecer. O meu dia especial e o seu, porque Cristo faz parte dele. Se esse for o teu desejo, em algum momento do louvor, se coloque em pé, nós vamos orar juntos. Ouve, Senhor. Senhor, a minha prece, eu quero aqui te pedir teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Desce tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Eu quero, talvez você esqueça de tudo que eu falei hoje, mas vá para casa levando no coração esse texto bíblico. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide,